condenação de Jair Bolsonaro na visão do deputado federal do PSB, o histórico partido de 80 anos de Miguel Arraes e Eduardo Campos. Para você, ela tem que acontecer ou você acha que tem que esperar a investigação, prova cabal, prova irrefutável? Qual é a sua visão? Olha, eu acho que... Rapaz, o deputado Duarte Júnior deu uma verdadeira lição de democracia e justiça ao abordar com firmeza a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Sem fugir do debate, ele destrói qualquer argumento a favor da anistia por trás da barbárie que chocou o Brasil. E o ponto mais impactante: Duarte Júnior entrega uma fala histórica que desmonta o bolsonarismo e coloca Jair Bolsonaro no centro da responsabilidade pelos atos antidemocráticos. É um momento forte, corajoso e necessário. A impunidade não pode ser a regra. A democracia precisa ser protegida. Um verdadeiro manifesto pela verdade e pela justiça. Os senadores e deputados estão preocupados com a anistia ao Bolsonaro e não com a anistia aos condenados. Aos condenados. A sua opinião, por gentileza? Olha, Cajuru, de forma muito séria, técnica e reta, conforme todos os temas que eu trato. Eu sou advogado, tenho doutorado em Direito Constitucional, professor de Direito Constitucional, participei da CPMI do 8 de janeiro como membro titular, só que existem alguns erros nesse processo. Por exemplo, a CPMI era para buscar os tubarões. Isso. Quem são os tubarões? Os financiadores. Tem réu, confesso. Quem pagou, quem manipulou, quem instigou, quem motivou. Essa galera, eu não vejo ninguém falando de condenação para essas pessoas. Parece que há um lobby dos financiadores, dos instigadores, dos reais culpados sobre isso. Quem está pagando a conta? Ou uma proteção. Você não acha que pode ser uma proteção? Uma proteção. E é por isso que, assim, me perdoa interromper, mas eu acho que o parlamento e a política perdem muito tempo com coisas que não são essenciais. Perfeito. Essa briga boba entre direita e esquerda, ela é uma briga que tem que ser terciária. Falta de costume, a gente perde um tempo. Porque, assim, a gente perde energia, perde tempo que poderia estar sendo dedicado a cuidar das pessoas. E o grande problema é que isso dá engajamento nas redes sociais. E as pessoas precisam compreender que, enquanto a gente tiver com essa briga de direita e esquerda, o Brasil vai estar dividido. Enquanto a gente dividir energia, atenção e tempo, a gente não vai cuidar, como deve cuidar, do acesso à geração de emprego e renda, do acesso à saúde, da fila da saúde, da falta de medicamento, da falta de terapia. É por isso que eu sou muito crítico dessa divisão. É claro que todo mundo pode ter e deve ter sua ideologia, né, mas a gente tem que focar a energia em avançar, em cuidar das pessoas. Isso é o serviço público, que não faz sentido. Quem está pagando a conta? É, de fato, aquelas pessoas que estavam lá mobilizando no 8 de janeiro, que cometeram um crime. Depredação de patrimônio público é crime. Pegar um batom e passar numa estátua é crime, ainda mais num ambiente público como aquele. A gente não pode também não criminalizar algo que é crime. Tem que ser punido com todo o rigor que a lei prevê. Um outro problema é a dosimetria da pena. Não pode uma pessoa que, por exemplo, quebrou uma vidraça, ter uma pena superior a quem cometeu um crime contra a vida. Então, são essas questões processuais que, para a grande imprensa, para as redes, para as pessoas que estão lá na ponta, faz uma perda de credibilidade. Como justificar o que está acontecendo? Então, esse é um assunto que tem que ser debatido de forma profundamente técnica. Você é a favor da revisão, então? E essa é a consequência. Eu sou a favor dessa revisão porque tem que ter rigor técnico. Não pode, por exemplo, achar que está correto porque hoje não me atinge. Porque o que hoje não me atinge, tomar dessa decisão abre um precedente para que amanhã ou depois atinja quem está nos assistindo. Então, como democrata, como alguém que defende o Estado Democrático de Direito, como advogado, como jurista, entendo que há erros nesse processo. Existem excessos nesse processo. E a CPMI perdeu uma grande oportunidade de buscar os tubarões. Buscar quem instigou, quem motivou, quem pagou, quem financiou. Exemplo, Washington, que explodiu a bomba perto do aeroporto na véspera de Natal. Sujeito desse, não há que se falar de anistia para um cara desse. Não há. Ele colocou em risco a vida de muita gente. Vocês que moram em Brasília, a gente como parlamentar que usa o aeroporto, quantas pessoas na véspera do Natal fazem conexão em Brasília? Não há que se falar de conexão para um sujeito desse. Agora, para essas pessoas que lá estavam, que cometeram crimes, também devem responder, mas com base na lei, com rigor técnico, sem excessos. Porque todo excesso é falho. E aí, por isso, a gente não pode ser cúmplice de algo nesse sentido. Leila, só por favor, antes da sua outra questão, outra causa, outra pauta, só para não tirar o gancho seu, eu tenho rigorosamente o mesmo pensamento seu. Já falei na mídia, já falei em todos os lugares. Quando você falou da questão do tempo do crime, exemplo que você deu da mulher que escreveu com batom, perdeu o mané. Ela tomar 14 anos de cadeia num país onde o Sérgio Cabral e a mulher dele tiveram uma condenação de 400 anos
já ficaram soltos, estão livres, compraram apartamento de cobertura em Ipanema. Então isso também, é preciso também e assim, separar aquele que faz live, quebrou, né? faz vídeo comentando filme. Rapaz, isso é um desrespeito com as pessoas. Assim, nós temos histórias fora da política. E estamos na política para dar um exemplo às pessoas e resgatar a fé das pessoas na política e nos políticos, mostrar que nem todos são iguais. Isso. A gente não pode dizer sim, senhor, a determinadas coisas que não tem lógica, não faz sentido, porque o nosso maior compromisso, claro, é com as pessoas, mas existe um compromisso muito maior, com a nossa consciência, com a nossa coerência. Eu tenho que chegar em casa, quando estou em casa, eu tenho que dormir tranquilo e ter a certeza que eu não vou envergonhar o meu filho. Sabe? Então tem coisas que a gente precisa ter a consciência e alertar o que está errado. É o que eu penso sobre essa questão. A sensação de impunidade quando determinados sujeitos cometem práticas delituosas, ela gera uma revolta quando essas ações no que diz respeito à anistia estão acontecendo, em razão desses excessos. Não pode ter dois pesos, duas medidas. Isso. Agora, o polêmico. Você aí do outro lado sabe que não tem como perguntar. Condenação de Jair Bolsonaro na visão do deputado federal do PSB, o histórico partido de 80 anos de Miguel Arraes e Eduardo Campos. Para você, ela tem que acontecer ou você acha que tem que esperar a investigação, prova cabal, prova irrefutável? Qual é a sua visão? Olha, eu acho que todo e qualquer não é acho. Toda pessoa ela tem que ser condenada após um trânsito de um processo com todos os direitos e garantias ao contraditório pela defesa. Eu entendo que sim, se há crime, se há falhas, tem que ter uma condenação e com a pena prevista em lei, aplicada devidamente. Agora, a politização desse assunto é um grande problema, porque pode-se criar um grande e verdadeiro mito. Porque parece um ciclo sem fim, que a gente assistiu no filme do Rei Leão, um ciclo sem fim, né? Por que o Bolsonaro existiu? O Bolsonaro, ele, como parlamentar, era um exemplo de um parlamentar do baixo clero. Baixíssima produtividade, pouca presença. 28 anos de mandato. Um raso mesmo. E o que criou o Bolsonaro? Os erros do PT. Sim. Os erros do governo Lula. E o que trouxe o governo Lula, o PT novamente? Os erros do Bolsonaro. Os erros do Bolsonaro. E o que está fazendo o Bolsonaro e o bolsonarismo crescer novamente? A falta de foco em, ao invés de falar, fazer. Porque quem está no poder tem um grande ônus e responsabilidade. Fazer. A oposição cabe a ela falar, criticar, questionar. Mas quem está no poder, quem está com a caneta na mão, ela tem que servir, ela tem a oportunidade de fazer e essa oportunidade passa. Então eu entendo sim que se cometer o crime, se for condenado, tem que ser condenado se cometer o crime, é normal, é do processo, como todo e qualquer pessoa, ninguém está acima da lei. Não importa se é presidente, se é ex-presidente, se é deputado ou senador, ninguém está acima da lei. Agora, a minha sugestão ao governo é que, de fato, o governo faça o seu papel, para que não deixe as pessoas carentes. Porque o que faz as pessoas terem a saudade de um ex é quando o que está na vez não faz o que tem que fazer. Muito obrigado. Deixe o like e se inscreva no canal para continuar informado. Até o próximo vídeo.